libera, vamos tá, desculpa. Bom, podem colocar os nomes de vocês, tá? Vocês são demais. Podem colocar os nomes de vocês. E é o seguinte, a gente tinha começado, né? Começado a correção da página 189 até a 196. Mas a gente não concluiu, né? A correção. A gente ficou lá pela 12 e a gente ia para o nosso próximo capítulo, né? Sobre as Américas. Certo? A gente ficou na página, Yasmin, na 194. A gente estava corrigindo a atividade da página 190, 189 até a 196, tá? Vamos lá, a gente parou na 12, se não me engano, foi na 12. Pelas características, vamos lá, pessoal. Página 194, 12ª questão, tá bom? Página 194, livro de Geografia, 12ª questão. Pelas características geográficas, o Japão tem sérias dificuldades para suprir suas necessidades de energia e matérias-primas industriais. Essa realidade fez com que o país procurasse desenvolver, sobretudo, letra. Na 12, pessoal, é a letra E. 12ª questão, letra E. Tá bom? 12ª questão, letra E. 13ª questão. Em usinas hidroelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Nos países mais ricos da Europa e da Ásia, os países mais ricos da Europa e da Ásia têm investido nesses novos tipos de energia, pois, além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de, na 13, pessoal, o fato de utilizarem fontes de energia renováveis, letra D. 13ª questão, letra D. 14ª questão. No contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão já têm estimulado a criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos, caracterizados por. Vamos lá, 12 já é, tá? A 12 já é, a 13 a B e a letra K. 14A, para quem falou A. A. Tá correto. 14ª questão é a 14, tá bom? 14. Vai acertar tudo na prova também. Caracterizados por centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento, que apresentam concentração de mão de obra qualificada, capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia, que poderão ser absorvidos pelas indústrias. 15ª questão. Observe a área destacada pelas rachuras no mapa. Ela representa, ela representa uma região
de grande importância geopolítica pela sua localização na confluência entre Europa, Ásia e África, por ser berço do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, das línguas semíticas e por ser detentora das maiores reservas de petróleo do mundo. Essa conflituosa região é denominada de 15C, Oriente Médio. Muito bem, para quem acertou, para quem não acertou, corrija. 16ª questão. A China ocupa o centro das atenções no noticiário econômico e político mundial. O seu rápido crescimento industrial permite, por exemplo, que seja responsável pela produção de mais de 50% dos brinquedos, relógios e calçados no mundo. Esse rápido crescimento poderá levar a várias consequências, exceto... Estou respondendo ou perguntando? Não tenham medo não, tá, pessoal? Podem falar, botem um acento, aliás, um acento não, desculpem, um ponto de exclamação. Pode assim, é a B. Desse jeito, ó. Tem medo. Sim, Yasmin, Carolina acertaram. Guilherme também foi? Deixa eu ver. Cadê Guilherme? Foi. É porque a pessoa fala que é... Tá certo, tá certo. Vamos lá. 17. Atualmente, podemos dizer que ocorre uma descentralização industrial em escala mundial, mas também em escala nacional e local, graças aos setores de transportes, telecomunicações e informações. Quais outros fatores podemos considerar na atividade industrial? Aqui a gente tem fonte de energia, mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra. Estão corretamente identificados os fatores. Essa daqui é pegadinha, eu quero ver as respostas. Olha, a Yasmin está com medo ainda, está perguntando. Tenha medo não, Yasmin. Porque você acertou, tá? 17 é. 17 é. Olha só o que, é que a gente tem aqui, olha. Pergunta: que outros fatores podemos considerar na atividade industrial? Fonte de energia? Puxa vida, sem energia não tem indústria, né? Mercado consumidor? Claro, a indústria produz para os consumidores. Matéria-prima? Óbvio. Como é que a indústria vai produzir uma coisa sem material, sem matéria-prima? E claro, de novo, mão de obra. Tem que ter mão de obra. Nem que seja para a pessoa ir lá, descer o dedo no botão para as máquinas trabalharem, né? Mas tem que ter uma mão de obra. Certo? Tudinho. Letra E. 18ª questão. Considerando a geopolítica do petróleo e os dados da figura abaixo, em que se observam os grandes fluxos de importação e exportação desse recurso energético de origem mineral, pode-se afirmar que 18. Qual foi a resposta de vocês? A 18, pessoal. Vamos ver. Olha só, aqui a gente já está vendo que é no Oriente Médio, né? Tem um bolão desse tamanho de fluxo. Então, olha só. A porção do globo que mais importa petróleo é o Oriente Médio, região carente desse recurso. Peraí. Vamos entender uma coisa. Se o Oriente Médio é quem mais importa, como é que ele é carente disso? Então, a gente já elimina, tá bom? O Japão consome petróleo, principalmente da Rússia, em função... Não, a gente vê ali o dedão
do Oriente Médio indo deixar o petróleo no Japão, aqui no mapa. Então, a B está fora também. A Europa é importante exportadora de petróleo em função da grande quantidade de países produtores. Grande não, né? Ele é importador, não exportador. Então a C também está errada. D. O Oriente Médio é importante exportador de petróleo para o Japão, tanto por eliminação, como por conhecimento, como por análise da figura, do gráfico, aliás, desculpa. A letra D é a melhor. Letra D na 18, né? 18, D. Olha aí. Acertaram tudo, pessoal. E vocês estão com medo de fazer um simulado? 4 questões de história, 4 de geografia. Deixem de coisa, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai esquentar um pouquinho com a diversidade natural da América, tá certo? Lembrando, fontes de energia, renováveis, não renováveis. Só isso é prova, tá? A gente acabou, né? Todo mundo teve um desempenho maravilhoso nessas questões aqui. Não tem por que ter medo, tá bom? Continuando, meus queridos, página 198 agora, tá? 198. Exato. A gente já está na metade do nosso livro, né? Que bom. Lembrando que a gente chegou depois, que ele não pôs o nome, que eu acredito que todo mundo já colocou, mas só para desencargo de consciência. Coloquem o nome. Quem não colocou, tá? Quem já colocou não precisa repetir. Regionalização espacial do continente americano, unificando o norte e o sul. Segundo o maior continente em extensão territorial, a América possui... Engraçado, parece que eu já fiz isso. A América possui 42.550.000 quilômetros, superada apenas pela Ásia, que apresenta mais de 44, possui, aliás, mais de 44 milhões 580 mil quilômetros quadrados. A massa continental americana se estende por todas as latitudes de sul a norte, em aproximadamente 15 mil quilômetros de extensão. Alonga-se desde o paralelo 56 graus sul, na proximidade da região da Antártida, até o paralelo 71 norte, na Ártica. O continente está localizado totalmente no hemisfério ocidental, cujas terras se alargam na ponta dos Seixas, na Paraíba, 30 graus oeste, até a linha do meridiano 165 graus oeste, Alasca. Por toda essa extensão, suas terras são banhadas pelo Oceano Pacífico a oeste e pelo Oceano Atlântico a leste. Yasmin, vácuo de quê? Não entendi. Ah, você tinha sido eu, você tinha perguntado alguma coisa. Não sei se vocês ouviram, mas é uma mulher passando aqui vendendo cocada. Podemos dividir o continente americano em 3 conjuntos diferentes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Necessariamente é a do Norte, a porção do espaço americano, composta por Canadá, México e Estados Unidos. A América Central é a menor porção, né, dos conjuntos regionais, e é dividido em 2 porções distintas: uma porção continental e uma porção, istmica, constituída por 7 países, e outra insular, composta por um conjunto de ilhas. Essa porção também é denominada de Antilhas ou o Caribe. De acordo com seu tamanho, as ilhas são denominadas Pequenas Antilhas ou Grandes Antilhas. Sua posição geográfica entre a América do Norte e a América do Sul constitui-se numa espécie de elo entre elas. América do Sul, porção da América que,
começa em terras colombianas e compreende territorialmente 12 países soberanos e um departamento ultramar da França, que é a Guiana Francesa. E como a gente viu, Brasil e Portugal, aliás, Brasil, sendo de Portugal, né? E a Inglaterra já foram para lá também, guerrear. Povo para gostar de guerra, esses ingleses. Além das Ilhas Malvinas, arquipélago localizado no Oceano Atlântico, próximo da Argentina, mas ocupado pela Inglaterra, que a transformou em território ultramar. Na próxima página, a gente tem basicamente um mapa das Américas, norte, sul, central, né, separado por cores. A gente pode pular a leitura desse mapa para não ficar muito puxado, né? Deixa eu ver aqui o chat. Coitado, já ficou lá. Não façamos isso. O relevo e a civilização da América. A diversidade do relevo americano. Em virtude de sua dimensão territorial, o continente americano apresenta uma elevada diversidade de formas de relevo, fruto da ação complementar entre os fatores internos e os fatores externos. A América apresenta porções onde as altitudes são bastante modestas, facilitando a ocupação e o desenvolvimento de várias sociedades. Em oposição, em outras áreas do continente, as, as altitudes são bastante elevadas, servindo de refúgio para os grupos que desenvolveram formas sociais diferentes. De maneira geral, podemos dividir o relevo americano em três grandes conjuntos: oriental, ou leste, ocidental, ou oeste e central. Relevo da porção oriental. Essa região é constituída de relevo e altitudes diversas que misturam extensos planaltos, conjuntos montanhosos de formação muito antiga e uma vasta área de planícies ao longo do litoral. Planaltos. Né? Aqui realmente não precisava de fazer um slide, não. Né? Aqui já tem detalhe demais. Como eu disse, tem um limite entre o que está ficando interessante e o que está ficando cansativo. Destacam-se nessa região os planaltos cristalinos de origem antiga, com altitudes modestas, resultantes de intenso trabalho de erosão. Um dos principais exemplos é o Planalto Laurenciano, de grande extensão territorial, que, por sua localização, também recebe a denominação de Planalto Canadense. Suas maiores altitudes estão na Península do Labrador, nesse planalto. Pela existência de diversos rios de planalto, o potencial hidráulico é intensamente utilizado na produção de energia, como na energia hidrelétrica, né? Na América do Sul, destacamos a vastidão do Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. Agora sim, há o mapa físico da América, dando outro destaque para as cordilheiras, para as montanhas rochosas, né? E principalmente para as altitudes, né? A saber, as altitudes das cordilheiras passam dos 1.000 metros. E nós aqui estamos mais ou menos na altitude de entre 100 e 200, né? Próxima página, acho que a gente encerra a leitura na página 24, mas vamos lá. Página 202. Conjuntos montanhosos. Dentre os grandes conjuntos montanhosos existentes nessa porção, os maiores são os montes Apalaches,
conjunto alinhado de montanhas antigas, bastante desgastadas pela erosão e, por isso, de baixa altitude. Apresentam-se recobertos por rochas sedimentares, ou seja, rochas formadas por sedimentos, né? Esses sedimentos são fruto, aliás, como o texto disse, da erosão e do intemperismo, né? Da ação da chuva, da ação dos ventos e etc. Rochas sedimentares onde existem grandes jazidas de carvão mineral. Seu ponto mais alto, 2.037 metros de altura, localiza-se no Monte Mitchell, nos Estados Unidos, cuja ampliação para o sudoeste forma o Planalto Cumberland. Já em direção ao noroeste, na altura dos Grandes Lagos, forma-se o Planalto da Península. Na América do Sul, podemos destacar as serras do Mar e da Mantiqueira, que atingem 2.890 metros de altitude, além da Serra Geral. Sobre os efeitos da altitude, pessoal, eu havia falado para vocês que a gente até sente esses efeitos quando a gente, por exemplo, está subindo a serra, né? Dá aquele aumento de pressão, né? O ar vai acabando. Como eu falei, é comum, principalmente os meninos que gostam de futebol, né? Talvez as meninas também, sabem que quando os brasileiros vão jogar em algumas regiões da América do Sul, onde o solo está numa altitude elevada, vai faltar oxigênio, certo? Quanto mais alto, quanto mais elevado, aliás, é a altitude, menor vai ser a oferta de oxigênio, certo? E para um jogador brasileiro que está acostumado aqui com essa altitude mais baixinha, com essa distribuição maior de oxigênio, quando ele se depara com essa outra realidade, é tanto que eles chegam lá uma semana antes, para irem se preparando fisicamente, para prepararem os pulmões. E mesmo assim, no meio do jogo, eles ainda param o jogo para tomar um oxigênio, né? Um balão, né? Um balão de oxigênio. Porque o ar vai faltar, sim. A gente nota isso quando a gente está, por exemplo, subindo ali a serra, e tem esse aumento de pressão, tem uma certa falta de ar, um certo desconforto. E é porque é uma altitude não muito elevada, né? Saindo de mais ou menos aqui de Baturité para a serra. Baixas altitudes. A porção de relevo com baixas altitudes dessa região está no extremo leste dos conjuntos montanhosos e dos planaltos. Exemplo típico é a grande planície que se abre a leste dos Apalaches, que se amplia em direção ao Oceano Atlântico, e a longa planície litorânea brasileira. Essas são as áreas mais povoadas do continente, nas quais foram construídas grandes cidades como Nova York, Washington, Boston e Filadélfia, nos Estados Unidos, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, no Brasil. Enorme, né? Relevo da porção ocidental, ou oeste. Nessa região predominam grandes cadeias de montanhas recentes formadas por dobramentos, além de planaltos de altitudes elevadas e com menor presença planícies. Cadeias de montanhas por dobramentos recentes são elevações de formação geológica recente, originadas pela colisão de placas tectônicas. Falando de colisão de placas tectônicas, a própria Cordilheira dos Andes é fruto de uma colisão de placas tectônicas. Continuando, na América do Norte, o grande destaque é o gigantesco conjunto montanhoso denominado Montanhas Rochosas, que se estende do norte dos Estados Unidos ao sul do México, cujo ponto mais alto é o Monte McKinley, 6.000
187 metros de altitude nos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, a gente volta aqui, ó, na página 201, e lá vai ter as montanhas rochosas, tá certo? Para a gente se localizar. Nos Estados Unidos, tá? As montanhas rochosas. Regionalmente, esse vasto conjunto montanhoso recebe denominações específicas. Ao longo da costa do Oceano Pacífico é chamado de cadeia da costa. No Canadá e nos Estados Unidos, montanhas rochosas. Mas para o interior do continente, ergue-se a cadeia da cascata, que se estende em direção ao sul com o nome de Serra Nevada. Seu prolongamento vai até o México, onde recebe os nomes de Sierra Madre Ocidental e Sierra Madre Oriental. Na América do Sul, o relevo formado por desdobramento. Eu quero falar desse desdobramento. Na América do Sul, o relevo formado por dobramentos modernos aparece na forma de uma extensa cadeia montanhosa, que começa na Colômbia e vai até o extremo sul do Chile, a Cordilheira dos Andes. Seu processo de formação se deu por meio de grandes ações erogênicas na era Cenozoica Terciária, quando a placa de Nazca, placa tectônica, tá? Como eu falei, colidiu com a placa sul-americana. Seu ponto mais alto com 6.959 metros de altitude, está no Monte Aconcagua, no Chile, próximo à fronteira com a Argentina. Então, reparem, né? Na litosfera, que é a superfície terrestre, o oceano, né? E a litosfera. Como vocês devem saber, litosfera é, como tantas outras palavras da língua portuguesa, uma palavra que deriva de duas palavras da língua grega, né? Lito, que é pedra, e esfera, que obviamente significa esfera, né? Então, a litosfera é a esfera de pedra que circunda a crosta terrestre, certo? As placas tectônicas. Duas colidiram e teve um efeito tão grande na superfície terrestre que assim formou a Cordilheira dos Andes, com um ponto lá mais alto de quase 7 quilômetros de altitude. Um absurdo. Né? 7.959 metros de altitude. Por ser um relevo de formação jovem, está sujeito a instabilidades geológicas. Assim, é comum a existência de terremotos e vulcões em atividade, gerando medo e insegurança, mas também servindo como atração turística e de produção de energia geotérmica, pequenas planícies e elevados altiplanos. Nessa porção do relevo americano, as planícies, vocês estão aqui ainda? Estão aqui, que coisa boa. Nessa porção do relevo americano, as planícies se encontram entre as grandes cadeias de montanha e o Oceano Pacífico. Houve nessas planícies o desenvolvimento de grandiosas cidades, principalmente na América do Norte, onde aglomerados urbanos evoluíram entre a cadeia da costa e o Pacífico, como Vancouver, no Canadá, e San Diego, nos Estados Unidos. Na América do Sul, as planícies são bastante estreitas e, por vezes, desaparecem, em virtude do alongamento dos Andes, que chegam até o Oceano Pacífico. A maioria dessas planícies apresenta climas áridos, principalmente pelo litoral do Peru, do Chile, aliás, como consequência da passagem da corrente marítima fria de Humboldt, que não permite a penetração de massas de ar úmidas no litoral. Como consequência desses fenômenos naturais, é bastante
escasso o povoamento dessas regiões. É quase o que acontece aqui em Baturité, né? Aqui, como eu falei, aqui é mais quente, porque devido à formação geográfica, né, de Baturité estar no meio de uma região montanhosa, as massas de ar mais fria passam direto, passam por cima, vão lá para a serra. E a gente fica aqui no calor mesmo, né? Aqui Baturité é realmente uma cidade quente. E a formação geográfica colabora para esse calor aqui e colabora para um clima mais frio na serra. Assim é em todos os lugares, né? A formação geográfica contribui muito para a temperatura do local. Um relevo bastante singular aparece onde a Cordilheira dos Andes apresenta dois alinhamentos afastados, os Andes orientais e os Andes ocidentais. São vales e planaltos bolivianos e peruanos. Vastas áreas planas com altitudes em torno de 4.000 metros que, outrora, assistiram ao nascimento do povo Inca e, atualmente, apresentam algumas áreas intensamente povoadas. A gente vai encerrar nos planaltos elevados. São áreas de altitudes mais baixas que as das grandes cadeias. Opa, professor. Pois é, quente demais aí também. São áreas de altitudes mais baixas que as das grandes cadeias de montanhas. Na América do Norte, isso falando dos planaltos elevados. Na América do Norte, destacam-se os planaltos de Colômbia e do Colorado. Nesse último, se localiza o Grand Canyon, formado pela ação erosiva do rio Colorado e da Grande Bacia, na qual se encontra a Grande Depressão do Vale da Morte e o Grande Lago Salgado. Todos apresentam altitudes que variam de 1.600 a 3.000 metros. A barreira orográfica da Serra Nevada impede a penetração de ventos úmidos vindos do litoral nessas regiões, que é o que eu usei como exemplo aqui de Baturité. A aridez do clima, muito forte, origina vastas áreas desérticas, como os desertos do Colorado e do Arizona. Esse fato está diretamente associado a pequenas densidades demográficas regionais. Está vendo como é bom a gente, como geografia é sim muito importante, a gente descobre até do porquê do nosso, da nossa terra ser quente ou ser fria, né? No México, destacam-se os planaltos elevados entre as Sierras, aliás, Madre Ocidental e Sierra Madre Oriental, cujos principais compartimentos são o Planalto de Chihuahua, que nome esquisito, ao norte, e o Planalto de Anuak, ao sul. Essas regiões são densamente povoadas. Foram nelas que se desenvolveu a civilização asteca. Bom, novamente, né, a gente tem mais 2 minutinhos, mas a gente tem muita coisa para explicar que levaria uns 5 minutos. A gente vai encerrar por aqui, tá bom? A gente viu aqui até o vento aqui, nem o vento aqui é fresco. A gente viu a arrumação, dizer assim, né, geográfica das Américas, como se deu, planície, planalto, as cordilheiras, as planícies mais elevadas, as não muito elevadas, o clima, certo? A gente vai encerrar por aqui, tá bom, meus queridos? Todo mundo colocou o nome bonitinho para a gravação. Novamente, pessoal, os simulados não vão